A paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Dilton Góes e quero, nesse dia de hoje, compartilhar com você esta formação no setor, para todos os setores que compõem a pastoral familiar, né? Como funciona o serviço de secretaria. Nós sabemos que a pastoral familiar ela é composta por um núcleo na sua dimensão paroquial, então se reúne semanalmente com o padre ou com o assessor eclesial, essas 5 pessoas ou 5 casais. Então, no caso, são 10 pessoas que vão se reunir semanalmente para fazer e desenvolver as agendas paroquiais. Isso é composto por um representante do setor pré-matrimonial, pós-matrimonial, do casos especiais e do setor de formação. Então, esses 4 representantes, que podem ser 4 casais, né, formando aí 8 pessoas, e junto com o assessor eclesial, que também pode ser um leigo, pode ser alguém que o padre orientou para isso. No nosso caso, na nossa realidade, aqui na paróquia São Francisco de Assis, em Jardim da Penha, nós temos o diácono Miguel, que nos assiste, representando assim os interesses da igreja na pastoral familiar. Então, dentro desta realidade, para baixo, estendendo-se, né, os braços da ação da pastoral familiar, nós temos a atividade da rotina de cada setor pré, pós e setor de casos especiais. E dentro dessas realidades, nós temos os serviços, secretaria, intercessão, infraestrutura, comunicação e também a ligação, que são aquelas pessoas que irão fazer as visitas, a ligação que faz todos os ensinos, pregações, condução de eventos e tudo mais. Bom, e hoje nós vamos falar sobre os agentes da pastoral que servem na secretaria. Antes, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pedimos a Deus que nos dê serenidade e sabedoria para bem conduzirmos esse momento, onde nós passaremos juntos aqui uns 30 minutos, para que tudo aconteça na vontade de Deus. Na presença de Deus iniciamos. Na presença de Deus nós queremos continuar e finalizar essa atividade, pedindo a Deus que nos inspire com o Espírito Santo, nos dando sabedoria e discernimento, para bem entendermos o nosso objetivo na pastoral e assim servir a Cristo junto às famílias. Amém. Nesta aula, queremos que você conheça como funciona a estrutura de trabalho da equipe de secretaria nos diversos setores da nossa pastoral familiar. O conteúdo desta formação segue. Nós vamos refletir o que faz a equipe de secretaria, como é a rotina, né, de serviço junto aos setores, quais são os objetivos específicos da secretaria e como é a organização da secretaria. O que faz o agente coordenador, os agentes executores, o que eles fazem, como é que é esse controle estatístico, controle de caixa, recursos e aparatos de secretaria, agenda do setor e controle das atas. E, por último, a organização geral da secretaria, como é que ela se compõe junto aí aos setores. O que faz a equipe de secretaria nas rotinas dos setores? A atividade de rotina. A equipe de secretaria, elas são responsáveis pela programação das reuniões. Então, o coordenador ou o casal coordenador que ajuda na secretaria tem que ter íntima relação com o coordenador do setor, porque são vocês da secretaria que irão agendar as reuniões. Elas devem acontecer pelo menos uma reunião a cada mês. O ideal seria a cada 15 dias, 2 vezes por mês. Nessas reuniões, trata-se de agendamento de serviços, o que vocês vão fazer em cada setor, quais são os cronogramas, as agendas, os comprometimentos do pré, do pós e dos casos especiais. Então, deve se reunir. E quem que marca a reunião? É a secretaria, junto com o coordenador, define a data e a secretaria, então, vai buscar na igreja a seleção da sala, vai separar se precisa de data show, se não precisa de data show, se a sala tem ar-condicionado, não tem,
se cabe ou não cabe a quantidade de pessoas. A equipe de secretaria, então, ela se move antes da reunião, prepara a reunião todinha. Se precisar da ajuda da equipe de infraestrutura, vá lá, acerta, né, sabendo que a equipe de intercessão e liturgia é que fará todo momento de oração, os aparatos, as arrumações da mesinha, com um santo, com a imagem, né, ou da Sagrada Família, mas a secretaria que vai articular tudo isso aí. Então é responsável pela programação das reuniões, agendas e serviços, registros diversos dos assuntos pertinentes ao setor. Então a equipe de secretaria fica ali no momento da reunião, fazendo a ata da reunião, né? Fazendo a ata, controlando tudo que está falando, e depois tem que divulgar, através da comunicação, tudo aquilo que foi discutido ali na reunião. As atividades do encontro da secretaria. O que faz a equipe de secretaria durante um encontro, durante um evento do seu setor? Vai elaborar ficha de inscrição, vai controlar essas fichas, vai cadastrar os inscritos, controle de inscrição, vai fazer o crachá e vai fazer todo o apoio de secretaria durante o evento. Atividades extras que podem acontecer. Controle das visitas de cada setor. Então, se seu setor é pré-matrimonial e você já fez visita ali aos pais dos catequizandos, então você vai ter que ir lá controlar quantas visitas foram feitas no seu setor pré, se foram feitas alguma visita aos noivos, né? Às vezes a atividade do pré dos noivos, né, tem uma dificuldade e pede uma visita da pastoral familiar para que ajude aquele casal no seu discernimento. Então tem tudo e tem que estar controlado. No pós-matrimônio também, às vezes, os casais necessitam de ajuda. Então, a secretaria vai controlando. Já pensou um dia o padre nos perguntar, ou o assessor eclesial nos perguntar, quantos casais foram visitados pela secretaria, pela pastoral familiar aqui na nossa paróquia? Então, a equipe de secretaria tem que ter isso na ponta da língua. Ó, foram 16 casais nesse semestre, 84 casais durante um ano. Então, nós temos que ter isso na ponta da língua. E quem controla isso é a equipe de secretaria. Atividades extras. Controle de visita da família, já falei, né? E também as datas de aniversário, dos agentes que compõem o seu setor pré, pós e casos especiais. Então a secretaria que vai controlar isso para que na data do aniversário de casamento, na data de aniversário da pessoa, da equipe, possa também ser parabenizado, controlando tudo, né? Inserindo assim, junto com a comunicação, as demais atividades do setor, dando visibilidade do que o setor está fazendo. Então a equipe de secretaria ela é muito importante para que o setor se desenvolva. Quais são os objetivos específicos da secretaria? Primeiro, nós sabemos que o objetivo específico da pastoral familiar é acolher, promover, preparar e incluir. Então nós devemos sempre ter isso na nossa cabeça. A pastoral familiar ela acolhe as famílias do jeito que elas estão. Depois nós temos a missão de promover essas famílias, tirar elas do estado de inércia ou mesmo de pecado e promovê-las à visão de que podem ser salvas. Preparar essas famílias para que possam receber os sacramentos conforme a condição daquela família esteja adequada ou não ao tipo de sacramento. E por último, incluir, que é incentivar aquela família, aqueles indivíduos, a exercitar os seus dons através da igreja. Acolher, promover, preparar e incluir. Agora, caracterizando assim, o que é a equipe de secretaria? Como é que a equipe de secretaria acolhe? Registrando os controles específicos das famílias a serem abordadas, ou já visitadas, ou que já realizaram os encontros de informações. É uma forma de acolher, né? Você está lá cadastrando, registrando, mantendo seu cadastro direitinho. Como é que a equipe de secretaria promove alguém? Mantendo contato com as famílias e agentes do pastoral em seus aniversários, data de casamento, uma parceria com a coordenação de comunicação.
Então, essa forma de promover é interessante que nos evangelho ou na liturgia, principalmente no tempo pascal, fala muito de como as comunidades tinham tudo em comum, como que nada faltava, não faltava nada para ninguém, porque certamente eles tinham uma equipe de secretaria muito boa, que olhava as dificuldades, estavam sempre em contato com os outros, unificando e mostrando aos apóstolos tudo que era necessário para que aquela família fosse acolhida. Você compreende a profundidade da secretaria? Não é algo inerte, não é ficar lá parada, sem fazer nada, ao contrário, é participar, estar envolvida. Depois do coordenador, a secretaria é o serviço mais importante, é vocês que são como que os secretários do coordenador, representante do coordenador. Não pode ficar distante a secretaria do seu coordenador. Vocês têm que conversar diariamente. É como se o coordenador do setor de pós, pré e casos especiais tivesse um assessor, né, um subcoordenador, que é justamente a secretaria. Como é que a secretaria prepara? Ela acolhe as famílias na igreja, encontros, vida cotidiana, sempre com o objetivo de mostrar e testemunhar o Espírito Santo de vida comunitária. Então, se tiver algum momento de acolhida, você que fala por telefone, parabeniza e olha e acompanha aquelas famílias. Você também seja, junto com a sua equipe, uma forma acolhedora, né? Um abraço, um Pai de Jesus, mesmo que se encontre no supermercado, onde quer que seja. Incluir. Como é que a equipe de secretaria participa da inclusão das pessoas? Incentivar os membros da família a assumir atividades na igreja, conforme a vocação e disponibilidade de cada um. Indicar o setor responsável, acompanhar a inclusão da família ou membro incluído em um serviço. Então a secretaria ela está sempre ali questionando, sabendo, pode fazer um trabalhinho estatístico, né, de quantas pessoas foram incluídas, né? Nós vamos ter agora na nossa paróquia um encontro para casais recém-casados. Então, dentro dessa realidade, então eu poderia, sendo um membro da secretaria do pós-matrimônio, saber da quantidade de casais que fizeram, quantos que entraram para o serviço efetivo da igreja. Ah, nós abordamos 60 casais, desses 60 casais, 42 casais estão assumindo alguma atividade na pastoral familiar. Não seria interessante? Então, tem que participar, não pode ser pessoas inertes. Você tem que sair do seu conforto e buscar mesmo estar junto com o seu coordenador, participando diariamente das atividades de secretaria, provocando o seu coordenador para que faça as reuniões, as orientações e o cumprimento das agendas paroquiais, que é o secretário, que é a secretaria, que vai guardar essas datas e provocar a coordenação para que tudo aconteça. Vocês são muito importantes para a obra de Deus. Como é então a organização da equipe da secretaria? Para que tudo aconteça, né, conforme a vontade de Deus, tem que ter um mínimo de organização. Foi instituída uma estrutura organizacional da equipe de secretaria. Primeiro, nós temos uma pessoa ou um casal que é o casal coordenador. É formado por um casal, um agente solitário, com os dons de organização e controle, que deve coordenar as atividades de secretaria. É, é esse o agente que reúne com a equipe do setor, representando os demais agentes. Então, você tem que ter esse estímulo no Senhor, na graça, no Espírito Santo, de provocar as reuniões. E depois, os agentes executores, que são os agentes que executarão as atividades. Então, quem coordena a equipe de secretaria, ela não precisa ficar sobrecarregada. Ah, mas como que eu vou controlar? Como é que eu vou fazer estatística? Como é que eu vou fazer parabéns? Você atribui a outras pessoas esta responsabilidade. Uma equipe de secretaria tem que ter um coordenador, um agente ou um casal, e pelo menos umas 4 pessoas mais, que pode ser casal ou agente, para participar dessa secretaria, fazendo assim, executando aquilo que deve ser feito. Uma pessoa responsável pelo controle, outra pessoa pelo cadastro, né, das famílias,
que compõe aquele setor, outra pessoa responsável pelas fichas do encontro e tudo mais, outras responsáveis para a marcação de salas e verificação em loco se está tudo certo. Então você vai multiplicando os seus afazeres, sendo que o casal que coordena, ou a pessoa que coordena, ela não pode ficar afundada nas atividades. Ela tem que ter tranquilidade, você não tem que se sobrecarregar. Você tem que delegar para a sua equipe o que fazer. Agora, a sua equipe tem que saber, através de você, o que eu devo fazer, né? Então, para isso que tem essa videoaula, para que você, coordenador, entendendo como funciona, possa também delegar à sua equipe. Vamos continuar como é a organização da equipe. Controle estatístico. Controles diversos das famílias, estatística por setor, né? Controle de nome dos agentes da pastoral que já fizeram encontro, quantos que não fizeram, quantos que do seu setor você pode criar uma estatística, quantos que são crismados, que estão casados, não são casados. Você pode colocar, criar, né, ter essa criatividade de fazer os controles estatísticos. Porém, tem alguns que são os obrigatórios, né? Tudo que aconteceu em encontros que foram feitos pela pastoral familiar envolvendo seu setor, é obrigatório que você mantenha nome, endereço, telefone, estado civil, tudo direitinho controlado na sua ficha, porque em algum momento um assessor eclesial ou um núcleo pode pedir isso para seu setor e você terá isso na ponta da língua para responder. Controle do livro caixa, controla as cobranças e taxas de manutenção da pastoral por setor. Hoje nós sabemos que cada setor participa com R$ 20 mensais para o caixa da pastoral familiar. Esse dinheiro é para comprar crachá, copo descartável, material necessário para os encontros, livros educacionais e tudo mais. Então essa taxa é pequenininha, mas gasta um pouco de controle. Então, um membro da equipe da pastoral familiar que atua na secretaria tem que trabalhar nesse controle. Para arrecadar, né? Quem vai pagar? Nós, no nosso setor, nós resolvemos que cada membro do setor paga um mês. Senão, como é que vai coletar de 16 pessoas 80 centavos, não sei, 70 centavos para poder dar os R$ 20? Né? Então, cada um paga um mês, mas isso é coordenado pela equipe de secretaria. Recursos e aparato de secretaria. Então, em algum lugar, nós temos que ter folha, papel para cartaz, retroprojetor, papéis de inscrição, crachás e tudo mais. Isso deve ficar com alguém, né? Do setor, controlando isso. Então, dentro da equipe, e não precisa ser o coordenador do serviço de secretaria, ele vai delegar essa responsabilidade para alguém. Agenda do setor e controle das atas. O agendamento das reuniões, registro de atos, solicitação, reserva de sala e tudo mais. Isso também tem que ser delegado para alguém. O coordenador da secretaria fala, dia tal terá reunião. E essa pessoa que ela delegou vai para a igreja, vai tentar marcar a sala, vai ver se tem todos os recursos necessários, se tem retroprojetor, se não tem, se falta papel, se tem. Às vezes a gente vai na reunião, tem até o quadro lá, tem tudo para a gente poder fazer uma orientação, mas não tem uma caneta hidrocor, não tem nada. Não tem uma caneta para a gente escrever. O quadro está lá, o vidro do quadro está lá, mas a gente não tem instrumento nenhum para poder fazer um complemento, um ensino. Então, isso tudo a secretaria tem que prover para que as reuniões aconteçam da melhor forma possível. Bom, o organograma da secretaria aqui, ó, que é o setor, tá vendo? O coordenador de setor. O coordenador do setor, ele tem que ser uma pessoa, um casal, eles não podem ficar sobrecarregados com nada. Eles praticamente eles não executam nada. Eles têm uma equipe abaixo deles de 12 pessoas, no mínimo, para executar as coisas. Ao lado desse coordenador do setor, tem a secretaria. Veja que a secretaria não está abaixo aqui como os demais, ó, interseção, comunicação e infraestrutura, que tem a função de executar. A secretaria tem a função de assessorar o setor, tá vendo? Então, não pode ficar distante. Como é que eu sou coordenador da secretaria e tem uma semana que eu não falo com o meu coordenador? Então, você tem que falar todo dia, no direct, lá no WhatsApp, por telefone, e sempre comunicando quais são as demandas de hoje, dessa semana, porque você, secretaria, é responsável pela agência,
para as reuniões e atividades do setor. Então, espero ter esclarecido como funciona a secretaria em cada setor, para que você, unido a Jesus Cristo pela igreja, e também acompanhando aqui o documento 79 da CNBB, na sua página 285 e 446, que fala: nós temos que fazer da pastoral uma igreja, seguindo o exemplo do bom pastor, que é Jesus Cristo, fundamentado toda a nossa ação na prática do Evangelho. É agir em comunhão com o Evangelho. Tá? Todos os pastorais estão baseados tanto no trabalho do magistério da igreja, ouvir as necessidades da igreja e praticar na nossa pastoral e setor e serviço aquilo que a igreja nos pede. Mas como? Baseado nos princípios antropológicos. Quer dizer, eu tenho que entender a família como ela está, acolher. Então, a cultura atual, ela interfere na nossa família. Então, nós temos que entender isso aí também, né? Mas sem perder a visão teológica, né? A doutrinal da nossa igreja. Então, nem sempre a gente pode compactuar com aquilo que a família está vivendo. Mas não somos nós que vamos julgar nenhuma família, trazê-las para a realidade evangélica, né? Com os fundamentos teológicos e evangélicos necessários. Para isso existe o setor de formação dentro da pastoral familiar, que é para justamente ajudar os agentes de pastoral nessa conquista de corações para o Senhor. Eu me chamo Dilton Góes e, com muito prazer e agradecido ao Senhor, eu encerro essa aula, na esperança de que você que faz parte da secretaria compreendeu a natureza do seu serviço, a importância que você tem para a igreja e para a pastoral familiar. Em breve nós marcaremos uma data específica para uma reunião, assim como fizemos com a equipe de intercessão e liturgia, nós vamos marcar uma reunião, um dia de semana, 1h30, com um único objetivo de esclarecer dúvidas. Você que faz parte da secretaria do setor pré, pós e casos especiais, vai ser convidado para nos reunirmos em brevemente, né? Em alguma igreja, na paróquia ou em alguma comunidade, para tirar dúvidas. Vai ser 1h30, 20 minutos de oração e 1h10 tirando dúvida. Você vai perguntar e nós vamos estar lá respondendo, te orientando de como servir a Cristo através desse serviço tão importante para a pastoral familiar e para o Evangelho de Jesus Cristo, como é a secretaria. Seja bem-vindo por esse dom, por esse ministério que Deus lhe confiou, e juntos vamos salvar almas. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.